Durante muito tempo, as pessoas tentaram entender o que era rendimento. Para que eu entenda o rendimento esportivo, eu preciso buscar desde os primórdios dos estudos aquilo que levava as pessoas a apresentarem uma postergação da fadiga. Quando eu penso, por exemplo, que uma pessoa está treinando corrida, o objetivo dela é que ela treine a corrida e que ela corra mais ou que ela corra numa velocidade maior, no menor espaço de tempo. Da mesma forma, quando eu falo que a pessoa está treinando força, porque o objetivo com o treinamento de força é que ela supere mais peso, que ela supere mais carga. Dessa forma, durante muito tempo, os pesquisadores e principalmente os preparadores físicos tentaram entender como que eu podia distribuir a carga de treinamento ao longo dos períodos de treino para que eu pudesse gerar essa postergação da fadiga. Fadiga essa que teve várias conotações ao longo da história. A primeira conotação de fadiga veio a partir do modelo de fadiga periférica. O modelo de fadiga periférica entendia que eu desenvolvia a fadiga a partir de acúmulo de subprodutos metabólicos que eram gerados durante a atividade física. Por exemplo, o hidrogênio, o dióxido de carbono e assim por diante. O mesmo modelo de fadiga periférica entendia que as pessoas alcançavam a fadiga a partir da depressão de substratos energéticos. A creatina fosfato, no caso de atividades de força e potência, o glicogênio em atividades de velocidade e de resistência anaeróbia lática e assim por diante. Mais adiante, outros pesquisadores utilizaram um modelo um pouco semelhante, que era o modelo da fadiga central. No modelo da fadiga central, ou como comumente chamado de governador central, as pessoas acreditavam, os teóricos acreditavam, que a fadiga era gerada por mecanismos lá do nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente submetia o corpo a um determinado estresse, e esse estresse eu vou entender posteriormente como uma carga de treinamento, quando eu submeti o corpo a esse determinado estresse, o meu sistema nervoso central induzia algumas respostas que iriam exercer um papel protetor do organismo. Protetor para que eu não colocasse o organismo frente a cargas excessivas, o que poderia gerar um risco. Atualmente, o modelo que está sendo mais utilizado para tentar explicar a fadiga é o modelo de fadiga psicobiológico. O modelo de fadiga psicobiológico ele leva em consideração a percepção subjetiva de esforço, e leva em consideração a motivação que o indivíduo apresenta para fazer o exercício físico. E óbvio que quando a gente fala em percepção de esforço e motivação, a gente precisa entender que existem diferenças comportamentais e diferenças integrativas dessas informações no atleta de rendimento, no indivíduo que pratica atividade física voltada ao fitness e no indivíduo que pratica atividade física voltada à saúde. E aí me resta a pergunta: para que eu controle todo esse modelo de fadiga, eu preciso entender o que é a carga. E a carga de treinamento, ela pode ser dividida em carga externa e carga interna. E tem uma forma muito simples da gente entender o que é carga externa e o que é carga interna. A carga externa, ela nada mais é do que o trabalho realizado. Óbvio que a forma que eu tenho de mensuração da carga externa no trabalho de força é diferente do que no trabalho aeróbico. E a carga interna seria o estresse psicofísico que eu vou ter, que vai ser induzido a partir desses modelos de treinamento. Quando eu penso em treinamento de força, eu estou pensando em algumas variáveis que são importantes aí na montagem de um programa de treinamento. Dentre elas, por exemplo, eu tenho o número de repetições que é realizado, eu tenho o número de séries que é realizado, o número de exercícios que compreende aí uma sessão de treinamento, o intervalo entre as séries. Em alguns modelos, alguns métodos de treinamento, eu tenho inclusive o intervalo que eu dou entre cada repetição. A somatória de todas essas variáveis ou de todas essas valências me culmina no volume de treino, que é diferente, por exemplo, de algo que a gente vem falando muito ultimamente, que é a densidade do treinamento, que é a relação que eu tenho entre a intensidade do treino, entre o volume absoluto do treino e o tempo em que esse volume absoluto ele é executado. Mas a pergunta é, como que eu posso controlar a carga de treinamento durante o treinamento de força? E a resposta é muito simples. Eu tenho dois métodos de mensuração da carga, uma carga externa e uma carga interna. A carga externa ela pode ser calculada pela tonelagem de treino. Então eu posso ter lá o número de exercícios que eu fiz numa sessão de treinamento, eu vou ter o número de séries que eu realizei em cada exercício, o número de repetições que eu realizei em cada exercício e a carga absoluta que eu realizei em cada exercício. Quando eu multiplico um número de séries pelo número de repetições pelo número da carga, eu tenho lá um valor
pela quantidade do peso que eu superei naquele determinado exercício. Quando eu somo todos os exercícios da sessão, eu tenho uma tonelagem de peso que é referente àquela sessão de treino. Quando a gente pensa em modelos de periodização e a gente pensa lá nos períodos clássicos, macrociclo, mesociclo e microciclo, a gente pode até entender quando os autores falam o seguinte: olha, nesse período a gente vai trabalhar com uma redução de 60% do volume do treinamento de força. Ou seja, 60% do volume que foi trabalhado no período anterior. Um exemplo muito prático. Se eu estou lá no supino e eu tenho 20 quilos no supino, vou fazer um exercício com 20 quilos no supino, faço 3 séries de 10 repetições, 3 séries de 10, eu tenho 30 repetições. De 20 quilos eu tenho 3 séries de 10 vezes 20, eu vou ter 600 quilos. Quando eu somo tudo isso, de todos os exercícios da sessão, eu tenho a carga externa de treinamento no treinamento de força. E a carga interna, ela pode ser avaliada, segundo alguns autores, pela percepção subjetiva de esforço. A percepção subjetiva de esforço, que é uma escala psicofísica de integração da fadiga, ela pode ser anotada no final da sessão de treinamento, de forma a dar um indicativo de quão estressado psicofisicamente ou psicobiologicamente, como você preferir, o indivíduo ficou naquela sessão de treinamento. Hoje muito se fala do modelo intervalado de treinamento, o HIIT, ou treinamento intervalado de alta intensidade, ou alguns, até mais relacionados ao esporte, trabalham com o CIRT, que é o treinamento intervalado de sprint, que é um treinamento que vai trabalhar aí com intensidades bem elevadas, muito próximas da intensidade máxima. A pergunta que eu faço é: como que eu consigo controlar a carga de treino durante o treinamento aeróbico? E aí eu tenho algumas variáveis que são muito simples de serem conduzidas. Quando eu falo no modelo de treinamento contínuo, por exemplo, o que os maratonistas popularmente chamam aí de longão, eu estou pensando no indivíduo fazer um treinamento extensivo por um período prolongado de tempo em uma determinada intensidade. E aí fica simples eu controlar a carga. A frequência cardíaca, identificada por alguns monitores de frequência cardíaca, alguns bem fidedignos, ela é um indicativo seguro para que eu possa dizer: olha, você está trabalhando a 75, 85, 80% da sua carga máxima. A grande dificuldade é quando eu trabalho com modelo intervalado. A frequência cardíaca ela apresenta uma estabilização pelo nosso centro de controle cerebrovascular de aproximadamente 1 a 2 minutos a cada incremento de intensidade, o que torna mais dificultoso o processo de controle a partir do treinamento intervalado, quando eu penso lá em estímulos de 30 segundos, 45 segundos. Então, como é que eu posso controlar a carga? E aí, a gente tem como a carga de treinamento é conceituada em externa e interna, a carga de treinamento externa ela pode ser calculada a partir da distância que o indivíduo vai percorrer, a partir do tempo de estímulo que ele vai ter, respeitando lá algumas recomendações clássicas do Martin Gibala, que é um grande estudioso de HIIT, em que quando eu tenho um estímulo aeróbico, eu tenho um repouso da mesma magnitude que o estímulo. Se o estímulo foi de 1 minuto e meio, o repouso vai ser de 1 minuto e meio. Se o estímulo foi anaeróbico lático, 45 segundos, eu vou ter uma relação de 1 para 2, 90 segundos de recuperação. E se o estímulo foi anaeróbico alático, 15 segundos, 10 segundos, eu vou ter uma relação de 1 para 3, 10 segundos, 30 segundos de recuperação. Quando eu falo em modelo intervalado, a densidade do treino é muito alta, porque eu trabalho com intensidades muito elevadas em períodos curtos de tempo. E para que eu calcule a densidade, a percepção subjetiva de esforço, ela acaba sendo um instrumento interessante para que eu possa ter um indicativo da condição do sujeito que está fazendo exercício físico perante a carga externa. Então, o que a gente precisa entender é que sempre a carga interna e a carga externa, elas precisam ser interpretadas juntas para que eu possa apresentar um feedback melhor na reorganização do meu treinamento. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo lá que faz 5 tiros de 20 metros e apresenta uma percepção subjetiva de esforço de 7, nesses 5 tiros de 20 metros ele fez, eu somando o tempo desses estímulos em 40, 50 segundos, e na semana seguinte ele faz esses mesmos 5 tiros em 30 segundos com uma percepção de esforço 6, significa que ele melhorou o rendimento. Ele está fazendo mais, ou seja, uma velocidade maior porque o espaço de tempo está sendo menor e está sentindo menos o esforço que ele está realizando. Então, de uma maneira geral, o rendimento físico ele é eu realizar um trabalho maior com um estresse psicofisiológico menor.
A pergunta final é como que a carga de treinamento ela pode induzir ou pode, de alguma forma, se relacionar com as adaptações crônicas que eu tenho, tanto ao treinamento de força, o treinamento com pesos, como o treinamento aeróbico. Muitos são os estudos hoje que trabalham com diferentes volumes, com diferentes intensidades, e certas vezes eles encontram os mesmos resultados no que diz respeito ao ganho de consumo máximo de oxigênio, no que diz respeito à hipertrofia muscular, no que diz respeito ao ganho de força muscular e assim por diante. E a resposta disso é porque a carga de treinamento nesses estudos, na grande maioria das vezes, ela é equalizada. Quando eu equalizo a carga, seja ela pela tonelagem do treinamento, seja ela pela distância percorrida, seja ela pela magnitude de controle através da frequência cardíaca por meio de um método chamado Edward, em que eu tenho lá 5 zonas de treinamento e quantifico o quanto tempo eu passo em cada zona de treino, eu tenho uma resposta metabólica similar pela somatória do estresse psicometabólico que eu tive no organismo. Então, a carga de treinamento me permite entender o conceito da fadiga, o conceito do estresse fisiológico e psíquico que é induzido pelo exercício e, a partir disso, como que o meu organismo vai responder a um período aí um pouco mais prolongado para que eu possa ter adaptações a fim de enfrentar esse estresse novamente frente a um processo sistemático, planejado, orientado e certas vezes periodizado de treinamento.